delegacias do Rio de Janeiro podem ter que criar o registro de ocorrência específico para o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres em razão da violência de gênero. O projeto é uma iniciativa da deputada Marta Rocha, convidada do Alerj Entrevista de hoje, e foi aprovado pelos parlamentares. Nós também vamos falar sobre a lei que prevê a doação ou venda de bicicletas apreendidas pela polícia. Deputada, muito obrigada pela participação no Alerj Entrevista. Vamos então começar falando sobre essa tipificação do crime de feminicídio nos registros de ocorrência. Por que é necessário fazer essa tipificação, enquadrar esse crime quando a mulher vai fazer essa denúncia? Em primeiro lugar, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante. Afinal, a cada 7 minutos, uma mulher é agredida dentro de casa. A violência contra a mulher, que é em razão da sua condição de mulher, ela se dá no espaço privado, ela não se dá no espaço público e é uma realidade para muitas mulheres. De uma forma até um pouco irônica, eu costumo dizer que a violência contra a mulher é um fenômeno democrático. Ela atinge as bonitas, as feias, as jovens, as idosas, qualquer que seja a sua orientação sexual, qualquer que seja a sua condição social. E eu quero te dizer que nessa dinâmica da violência contra a mulher, essa violência ela se inicia com a lesão leve, é o empurrão, é o pontapé, é o chute. Depois ela aumenta a intensidade para uma ameaça de morte. E se eu não interrompo esse ciclo, o resultado morte ocorrerá. Só que na realidade de muitas mulheres, e há dados aí da ONU, por exemplo, né, que fala que o Brasil é o 5º país no registro de femicídio, para a realidade de muitas mulheres, esse ciclo não foi interrompido. Então, na verdade, esse ciclo acaba resultando na morte para muitas mulheres. E ser a 5ª nação em registros desse tipo de crime, né? E mesmo assim que a gente possa computar, porque provavelmente acontecem casos que a gente não tem conhecimento, é muito expressivo, porque o Brasil já é considerado um país com bastante relevância internacional, né? Com desenvolvimento em muitas áreas, e ser o 5º país nesse tipo de registro é uma coisa quase que do terceiro mundo, de países muito atrasados, né? Na linha do que você está falando, se nós tomarmos como ponto de reflexão que as delegacias de mulheres existem desde 86, portanto há 30 anos, e que a Constituição da República de 88 já previa que é o dever do Estado garantir a integridade da mulher, a integridade física da mulher nas relações domésticas, nós vamos ver que o Brasil já vem, ao longo desse tempo, construindo políticas públicas, mas que apesar de todo o investimento nessa questão, a realidade para muitas mulheres é a morte. E você colocou muito bem, porque muitas das vezes você não tem o corpo da mulher para provar que houve a morte, mas você tem, por exemplo, um registro de desaparecimento de uma mulher. É muito comum você verificar isso. Essa mulher que provavelmente desapareceu, foi morta e a gente não tem o corpo para comprovar essa morte. Então, quando a gente fala do feminicídio, eu não estou falando aqui da mulher que é a esposa de um traficante, que foi vítima de um homicídio em razão de ser mulher do traficante, em razão de uma disputa de quadrilhas. Isso é um homicídio Isso é um homicídio comum, cuja vítima é do sexo feminino, cuja vítima é mulher. É diferente do feminicídio. O feminicídio é aquele homicídio de mulher que está diretamente ligado à condição de mulher e às questões da violência doméstica. Você vai se lembrar que recentemente, há pouco menos de um mês, um homem na Barra da Tijuca, de uma condição social muito boa, matou seus 2 filhos, matou sua mulher e depois se matou. E no relato da vizinhança e no relato das pessoas que foram indagadas, havia ali notícia de violência doméstica. Então, já tinha um histórico, né? Esse é o homicídio da mulher,
que, lamentavelmente, foi agredida, foi ameaçada, foi à delegacia ou não, procurou o posto de saúde ou não, e o resultado morte vem acontecer. Quando a gente, através dessa lei, seguindo aí não só a orientação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que quer criar um protocolo de atendimento para esses casos, porque quando eu chego num local de homicídio, cuja vítima é uma mulher e essa mulher é vítima em razão dessa relação doméstica, o local fala com quem está ali investigando aquele caso. Via de regra, a vítima está completamente desnuda, a vítima, o último espaço que ela encontra é um espaço que você percebe que ela buscava uma rota de fuga e acabou sendo encurralada. A casa está em total desalinho, você consegue ver na casa que há um aumento da tensão que resulta, né, em quebrar, em destruir móveis e equipamentos de dentro de casa. Então, quando eu crio essa possibilidade de criar um título para esse registro que chame a minha atenção, para mostrar que aquela morte daquela mulher é fruto de feminicídio, eu consigo duas coisas. Primeiro, conhecer bem esse fenômeno criminoso. E se eu conheço bem o fenômeno, eu posso pensar políticas públicas e até fazer estudos sobre a territorialidade, sobre o grau de escolaridade, sobre a condição social, né? É mais fácil de lidar com esse problema e prevenir, né? Prevenir, porque aí eu vou ter os dados do fenômeno, seja no seu aspecto da territorialidade, da condição social. Por exemplo, nesses dados da ONU, há algo que nos chama muita atenção, é que há um aumento, há um número maior de morte de mulheres negras. Esse fato tem que ser investigado, né? Será que a condição de ser negra, aonde a condição de ser negra potencializa essa agressão? Se a gente sai dessa questão do crime e passa, por exemplo, para a questão da mulher no mundo do trabalho, a gente vai ver que tem mulher desembargadora, delegada, deputada, juíza, dentista, mas as mulheres estão na base da pirâmide do trabalho. E quando a gente vai estudar o salário das mulheres, a gente vai ver que o salário da mulher negra é o último salário. Então, aquele é um dado, aquela é uma hipótese, que quem está pensando política pública tem que conhecer essa hipótese para tentar entender essa hipótese, para apresentar uma estratégia para enfrentar essa questão. Que além do racismo, tem um fator que provavelmente tem um peso significativo, que é da questão social dessas mulheres também, que acaba influenciando porque a população negra acaba se concentrando mais na população mais prejudicada socialmente. Não, né? Sem dúvida nenhuma. A gente não pode ter o ledo engano de achar que a violência contra a mulher está restrita às camadas menos favorecidas. Ela perpassa toda e qualquer camada social. Mas as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social, elas estão mais expostas à prática do delito do que outras pessoas, né? Então, por exemplo, uma mulher de uma classe economicamente estável e que tem, eu também não estou querendo conjugar emprego com agressão, não é isso? Mas ela vai ter outras ferramentas para enfrentar aquela violência. Isso tem que ser visto. E quando a gente começa a cruzar os dados do homicídio com os dados, por exemplo, da prisão, hoje a gente vai ver que as mulheres estão na prática do delito, mas elas também não estão na cadeia de comando. Ela não é a gerente da boca, ela é aquela que faz o transporte da droga. Ela muitas vezes guarda a droga do companheiro. Guarda a droga. Ela não é o sequestrador, ela está na cozinha, no cativeiro, dando a refeição. Então, acho que dá para você estabelecer muito bem esse perfil da vítima, né? E o perfil do próprio autor do delito na tentativa de resgatar esse autor da criminalidade. Deputada, e esse projeto prevê também que, como a senhora falou, a questão dos dados é muito importante, esses dados vão ser encaminhados para o Instituto de Segurança Pública e a partir daí isso vai abastecer as ideias e as políticas públicas para lidar com esse problema. Eu quero até elogiar muito o Instituto de Segurança Pública, o ISP, que pertence à Secretaria de Segurança, porque efetivamente o ISP hoje tem um trabalho de estatístico de muita qualidade.
autoridades. Eles têm um dossiê mulher que eles examinam todos os registros de violência contra a mulher em todo o estado do Rio de Janeiro. Na ocasião da CPI da violência contra a mulher, que eu tive a oportunidade de presidir, nós detalhamos esses dados, identificamos, por exemplo, que está aumentando a violência sexual entre 14 e 28 anos, então, na verdade, aumentando a violência sexual para criança e adolescente, né? Mulheres jovens, que tem a ver com pessoas que são conhecidas da vítima. Então, eu acho que vai ser uma grande contribuição do ISP armazenar e lapidar esses dados e sugerir políticas públicas, como, por exemplo, aonde instalar as delegacias de mulheres, ou aonde criar, por exemplo, um núcleo de atendimento, um núcleo dentro da divisão de homicídio para atender casos específicos de feminicídio. Então, eu acho que o ISP... Questão das varas especializadas As varas também, especializadas, né? Nós, por exemplo, nós temos municípios, primeiro nós somos 92 municípios e apenas 11 vagas especializadas. Nós temos 14 delegacias de mulheres, então nós temos municípios onde tem delegacia de mulheres, mas não tem a vara correspondente. Isso foi até objeto de indicação legislativa minha aqui, solicitando ao Tribunal de Justiça que implantasse nesses municípios uma vaga especializada. Então, eu não tenho dúvida que o dossiê Mulher vai contribuir muito para pensar uma política pública que permita enfrentar a violência contra a mulher. Deputada, e a gente falou sobre essa questão das delegacias e das varas especializadas em violência doméstica, mas a maioria dos municípios no Rio de Janeiro ainda não contam com essas estruturas. E a gente tem percebido, mesmo nos locais em que há essas estruturas, eu também queria saber da senhora uma análise mais aprofundada sobre isso, porque a gente vê mulheres que fazem a denúncia às vezes chega até o juiz, tem uma medida protetiva determinada e mesmo assim essa mulher volta a ser ameaçada pelo companheiro, muitas vezes vem a óbito, né? Acontece o feminicídio de fato. Isso, como é que é possível combater esse tipo de crime se mesmo chegando à via judicial, ainda assim o companheiro consegue chegar até essa vítima? Às vezes tem uma medida protetiva de ficar a 100, 200, 300 metros dessa vítima, mas essa medida não é respeitada e essa mulher fica desprotegida. Primeiro, a gente tem que entender que essa mulher tem que ser empoderada. Ela tem que se sentir como sujeito de um direito. Em segundo lugar, foi ótimo você ter tocado na medida protetiva. Hoje, como é que acontece na vida real? A mulher vai à delegacia, é atendida pelo policial, pelo delegado, o delegado indaga ela se ela deseja a medida protetiva, que pode ser o afastamento do lar, pode ser a não aproximação da vítima, testemunhas ou familiares, apreensão de armas e objetos. E, ao final, aquela medida, no prazo de 48 horas, era encaminhada ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ouve o Ministério Público e faz a sua decisão. Qualquer que seja a decisão do Poder Judiciário, a polícia não é notificada. Então, a polícia só consegue saber que a medida foi descumprida se a mulher chegar numa delegacia e dizer voltar e dizer, olha, o meu marido foi afastado do lar, passou 5 dias fora de casa, por exemplo, e agora voltou. E olha que coisa curiosa, a Lei Maria da Penha prevê a decretação da prisão preventiva do autor que descumpre a medida protetiva. Então, nesse caso, o que vai fazer o delegado de polícia? Vai fazer um registro de um crime de desobediência e representar contra esse homem pedindo, em via de regra, uma prisão preventiva. Então, uma das grandes discussões que a gente trabalha, e isso foi objeto da CPI também, foi a nossa sugestão de que, pelo menos, as delegacias de polícia pudessem saber quais são as medidas que foram decretadas, para que houvesse, de alguma maneira, um monitoramento do cumprimento dessas medidas, né? É preciso fazer essa interlocução, né, entre os órgãos. Uma grande discussão que a gente tem aqui é um projeto que está sendo ainda estudado pela Polícia Militar de implantar
Na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Patrulha Maria da Penha. O que seria isso? É quando o juiz comunica às polícias que aquela mulher está sob medida protetiva de afastamento do lar. Então, na rota da polícia militar, como acontece já em alguns estados, a polícia militar ou a guarda municipal passa na casa dessas mulheres para ver como estão as coisas. Então, na verdade, hoje, do jeito que está, as mulheres ficam, de alguma maneira, submetidas à sua própria sorte. Ainda estão muito vulneráveis, né? Quando elas chegam à delegacia e comunicam, olha, meu marido deixou, não cumpriu mais, não está aceitando mais a medida protetiva, é evidente que a autoridade policial vai tomar uma atitude de imediato. Mas se ela não tiver chance de comunicar isso, ela fica, sem dúvida nenhuma, à mercê da própria sorte. Porque muitas vezes ela voltou porque foi agredida novamente. Exatamente. Ou foi ameaçada mais uma vez. Tomara que ela não tenha sido ainda. Então, eu acho assim, né, que quando a gente pensar, já para concluir, numa política de segurança para a mulher, a gente tem que pensar numa rede de proteção, que passa pela Polícia Civil, na delegacia, pela Polícia Militar, pelo juiz, pelo defensor, pelos centros de referência e atendimento, que vão atender as mulheres num aspecto psicológico e jurídico. Então, a gente tem que pensar esse fenômeno como uma rede efetiva e atuante na proteção dessa mulher. Tá ótimo. Deputada, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta discutindo esse projeto e a lei da senhora a respeito das bicicletas no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.